O Brasil tem uma situação que sinaliza uma depreciação forte do real. É difícil evitar isso. O Banco Central tem tentado evitar com intervenções através de suas operações de swap, com o objetivo de impedir que o câmbio piore a situação inflacionária. Já que ele não tem mais o que fazer na política monetária para preservar o governo de um fracasso no cumprimento da meta de inflação, ele usa o câmbio. Mas nem isso ele está conseguindo, porque, como você bem acentuou, tem duas forças atuando para pôr o câmbio para cima. A primeira, que vem do exterior, de um lado a expectativa de que em algum momento você terá uma mudança da política monetária americana, com o aumento da taxa de juros, isso deve acontecer no segundo semestre de 2015, e segundo, uma certa piora na Europa, a percepção de que a região pode voltar à área de incertezas que viveu em 2011. Isso é em grande parte fruto, como eu comentei aqui há pouco, da crise na Ucrânia, a redução dos mercados da Alemanha. A Alemanha, que tinha uma expectativa de crescer 1,5% este ano, pode ficar abaixo de 1%, né? E no Brasil, a expectativa com a eleição, isto é, todas as vezes que as pesquisas sinalizam a hipótese de reeleição da presidente Dilma, os mercados entram em área de pessimismo, com certa razão, né? Porque isso sinaliza uma continuidade de uma má política econômica, uma continuidade de uma deterioração do balanço de pagamentos, conta corrente, uma permanência de inflação alta, ausência de reforma e assim por diante. É tanto que você vê, o Brasil vê uma situação binária, digamos assim, né, de cenários. Se a percepção é de que a oposição vai ganhar, o câmbio cai e as bolsas sobem. Se a percepção é o contrário, que o governo vai ganhar, as bolsas caem e o câmbio sobe, né? Por exemplo, nós da Tendências achamos que a reeleição da presidente Dilma levará o câmbio para 2,45, 2,50, já está em 2,43 ontem, né? Se a eleição for a da oposição, Marina ou Aécio, e no caso cada vez mais Marina do que Aécio, nós teríamos uma apreciação do câmbio, ainda que temporária, para algo em torno de 2,10, 2,15. Os nossos modelos sinalizam precisamente 2,11, digamos assim, né? Porque você vai ter uma mudança rápida do ambiente para melhor. As expectativas melhoram, os fluxos de recursos vêm para o país, em maior quantidade, a percepção de risco melhora, o prêmio de risco despenca. Isso sinalizaria um ambiente internacional, desculpa, um ambiente para o Brasil melhor na área do câmbio. Agora, Tomás, essa seria uma reação normal de mercado. Agora, na verdade, o câmbio é um dos grandes dilemas que nós temos na economia brasileira. É assim, em tese, ele deveria ficar mais alto para ajudar na competitividade do produto brasileiro, balança comercial, indústria. Por outro lado, ele é instrumento de controle da inflação. A mesma coisa acontece em relação ao ajuste das contas públicas, que a presidente Dilma já tem colocado muito, que se houver um ajuste muito forte, isso pode derrubar totalmente a atividade econômica. Nós temos a questão dos preços represados, que vão implicar mais inflação no momento que forem corrigidos. Então tem muita encruzilhada pela frente, né? Olha, Denise, eu diria que isso é mais erros do que encruzilhada, né? Porque você tem razão quando fala encruzilhada, porque as pessoas estão confusas, né? Se você olhar, o Brasil evoluiu, Denise, décadas para chegar à situação que chegou no final do século passado, né? Logo após o Plano Real e uma série de reformas que melhoraram institucionalmente a gestão macroeconômica no país. O Brasil levou décadas para chegar a um regime de câmbio flutuante, em que o Banco Central intervém apenas em momentos de excessiva volatilidade para evitar que isso prejudique o cálculo econômico das empresas, né? Nós estamos voltando a câmbio como instrumento de combate à inflação. Isso é um enorme retrocesso, que além de criar incertezas, prejudica a indústria. A mesma coisa está acontecendo na área fiscal. Nós levamos décadas para construir instituições, acabar a conta de movimento, tornar o Banco Central do Brasil um órgão clássico de controle da inflação e de preservação da estabilidade do sistema financeiro, a lei de responsabilidade fiscal, e tudo isso está sendo destruído. Mas esse avanço institucional, doutor Maílson, só não teve o problema de se tornar verdadeiramente uma ferramenta de Estado e não de governo? Porque se de governo é por isso que o governo vai lá e mexe, não é? Não, é isso mesmo. Nesse ganho lá atrás? Não, você tem toda a razão, Adalberto. Claro que a gente não deu todos os passos para tornar o sistema fiscal brasileiro
de um padrão, né, dos países que avançaram mais que a gente, particularmente os mais ricos, né? Ainda falta dar um jeito no orçamento. A lei orçamentária é de 62, de outra época do país. Você ainda pode manipular o orçamento, o Tesouro dá pedaladas, como a gente viu, né? Deixa de repassar dinheiro, manda a Caixa Econômica pagar benefícios, ainda se presta esse tipo de manipulação. Mas já demos passos importantes no lado da despesa, né? E, na verdade, na medida que nós avançamos, órgãos como a Secretaria da Receita Federal, órgãos como a Secretaria do Tesouro Nacional, se tornam órgãos de Estado e não de governo, para executar políticas públicas e regras orçamentárias, limites de gasto, etc., definidos pelos representantes da sociedade, que é o Congresso Nacional, né? Então, nós vamos chegar a um ponto, espero, lá na frente, que partido nenhum vai influenciar a escolha de pessoas para esses órgãos. Por exemplo, na Inglaterra, claro que a gente vai levar pelo menos um século para chegar lá, mas na Inglaterra, o equivalente a secretário da Receita Federal, o equivalente a secretário do Tesouro Nacional, são pessoas escolhidas por empresas de consultoria e não por partidos políticos. O governo contrata um headhunter, ele busca no mercado as melhores pessoas qualificadas para aquele cargo, né? E sugere, o governo toma a decisão. Os ingleses chegaram ao extremo de escolher o presidente do Banco Central com um anúncio de emprego divulgado a nível mundial. Claro que foi um pouco de exagero disso aí, na verdade eles já sabiam mais ou menos quem seria, mas para dar a ideia de que o sistema de escolha das pessoas do serviço público inglês é muito impessoal, eles fizeram o anúncio de recrutando pessoas para se candidatar ao cargo de presidente do Banco Central. E escolheram um canadense, o que foi uma coisa mais impressionante ainda, não foi um brasileiro. Seria a mesma coisa que aqui no Brasil, a gente pôr um anúncio no jornal para escolher o presidente do Banco Central e o escolhido ser um argentino, né? Então,